Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a requisição de materiais, medicamentos e equipamentos. Para acessar o módulo de requisição, clique em Movimentações, Materiais, Requisição. Vamos iniciar falando da requisição de materiais, medicamentos e dietas. Nós indicamos que sejam feitas requisições com base na prescrição do paciente, para que o sistema calcule os itens e quantidades que devem ser requisitadas, facilitando assim o processo do departamento que está realizando a requisição. Então, para criar uma requisição, clique no botão de inclusão. O sistema dará um número para essa requisição. Para selecionar o paciente, caso eu saiba o número do mesmo, eu posso digitar diretamente no campo do número. Ou então, clico no combo e seleciono o nome do paciente. No tipo de requisição, vou escolher o tipo prescrição. Na sequência, dou um tab, habilito o campo de dias e informo para quantos dias eu preciso dessa requisição. Na sequência, sou obrigada a informar o número do orçamento. Clicando aqui nesse campo, o sistema me trará os orçamentos disponíveis para que eu selecione um deles. O Sisquer, por padrão, faz uma consistência de períodos. Então, eu só posso fazer requisições com até um mês de validade do orçamento em questão. Então, se o meu orçamento finaliza em 30 de abril, por exemplo, eu só consigo fazer requisições até 30 de maio. Seleciono o orçamento com duplo clique, coloco uma data de necessidade, uma hora, e posso colocar então alguma observação caso necessário. Na sequência, gravo essa requisição. Ao gravar, o sistema vai fazer uma consistência entre os itens que estão na prescrição do paciente e aqueles que estão no orçamento que eu indiquei nesse campo. Caso ele não encontre alguns itens nesse orçamento, ele me dará essa mensagem que vocês estão verificando na tela. Então, ou seja, ele vai criar essa requisição, mas ele não vai incluir nesta os itens listados aqui. Eu vou confirmar. A requisição, então, está criada e se eu clicar em itens, eu posso ver o que foi incluído nessa requisição. Antes de passarmos aos itens, eu vou dar uma explicação adicional sobre essa mensagem de consistência que o sistema acabou de mostrar para a gente. Esses itens, se eles estão na prescrição e não estão no orçamento, nesse orçamento que eu indiquei aqui, provavelmente eles podem estar num aditivo, um aditivo ou mais que um. Então, caso eu queira requisitar esses itens, eu preciso fazer requisições complementares, indicando aqui no número do orçamento o número do aditivo no qual aqueles itens se encontram. No caso das requisições dos aditivos, eu também posso fazê-las por prescrição e preferencialmente indicando o mesmo número de dias que eu indiquei para a requisição do orçamento principal. Vamos passar então à aba de itens. Aqui eu vou verificar que o sistema já trouxe todos os itens que estão na prescrição do paciente e que constam no número do orçamento que eu relacionei aqui nessa requisição. Além de ter trazido esses itens, ele vai trazer também para cada um deles a quantidade que deve ser separada, portanto, a quantidade solicitada para o período que eu indiquei lá na primeira tela da minha requisição. No nosso exemplo aqui,
7 dias. Em alguns casos, essa quantidade pode vir zerada. Então, nós vamos abordar aqui os motivos pelos quais essa quantidade pode vir zero. O primeiro motivo é em relação à própria prescrição. Se na prescrição, nos campos, quantidade vezes dia, unidade de medida e dose, se esses campos não estiverem preenchidos, o sistema não consegue apurar qual o consumo diário do paciente. Portanto, ele, como nós fizemos uma requisição por prescrição e dissemos o número de dias, ele não vai conseguir fazer o cálculo para colocar aqui no campo quantidade solicitada. Então, na prescrição do paciente, esse item, esse medicamento no caso, ele deve ter os seus campos dose, unidade de medida e quantidade de vezes ao dia preenchida. Ok? O segundo motivo que pode fazer com que o campo quantidade solicitada venha zerado está relacionado com as regras de bloqueio dos convênios. No cadastro de convênio, o Sisquer tem uma funcionalidade onde eu aplico bloqueios para cada um dos convênios. Esses bloqueios estão relacionados às movimentações de materiais, medicamentos, dietas e equipamentos. Movimentações em vários níveis, tanto no nível de requisição quanto de separação. Dentre essas regras de bloqueio, eu tenho algumas opções, como, por exemplo, só poder requisitar a quantidade que está no orçamento, ou então poder requisitar as quantidades até que a quantidade total que está no orçamento seja dispensada. Então, se eu fiz uma requisição e essa quantidade veio zerada, pode ser que essa regra de bloqueio esteja aplicada para a minha requisição. Então, o sistema já vai fazer uma consistência com envios anteriores, verificando qual a quantidade requisitada nesses envios e vai fazendo a somatória até que num determinado momento ele vai zerar essa quantidade, indicando que eu não posso mais requisitar o item. Em relação ainda à quantidade solicitada, nós podemos alterá-la caso necessário. Então, se eu clicar no botão alteração, o sistema libera esse campo para que eu possa editá-lo, ou seja, para que eu possa mudar a quantidade. Então, se eu não quiser solicitar a quantidade que o sistema me sugeriu, eu posso fazer essa alteração, mas o sistema estará sempre fazendo aquela consistência referente à regra de bloqueios do convênio em questão. Ok? Então, se eu tentar colocar uma quantidade maior e essa quantidade não for permitida pela regra de bloqueio, essa quantidade não for aqui, está dentro do orçamento, se ela exceder a quantidade do orçamento, ou então se ela exceder a quantidade já dispensada, o sistema não vai deixar que eu grave essa informação. Nessa informação, nessa mensagem de alerta, ele me mostra que já houveram outras requisições desse mesmo MATMED e que, somadas essas requisições, a quantidade excede aquela orçada, ou seja, aquela permitida. E me dá informações complementares sobre o número do MATMED, a quantidade total que eu posso enviar, a quantidade que está no orçamento e o que eu ainda tenho disponível para envio. Ok? Na sequência, ele ainda me pergunta se eu quero visualizar as movimentações para esse item. Ou seja, se eu quero ter um detalhamento da consistência de movimentação que o sistema está me dando aqui. Caso eu diga que sim, o sistema me mostra qual foi o número da requisição, a data, o status de requisição, qual a quantidade em cada requisição e vai me dando aqui o total, ok? Então, eu não posso fazer essa alteração de quantidade, eu vou então cancelar
a minha operação. O que eu posso fazer ainda em relação aos itens é inclusão ou exclusão. Eu posso até, nesse momento, se eu tiver algum item com quantidade zerada, porque ele não pode mais ser requisitado, posso excluir o item. Da mesma forma, se eu quiser incluir um item que por algum motivo não entrou nessa requisição, eu consigo através do botão de inclusão. Seleciono o material e medicamento, e informo a quantidade solicitada. Contudo, fazendo isso, o sistema também vai fazer uma consistência entre a prescrição do paciente e o orçamento que eu indiquei nessa requisição. Então, se esse item não obedecer ambas as condições, ou seja, de estar na prescrição e estar também no orçamento, o sistema não vai deixar que eu inclua na requisição. Ok? Então, dou um OK aqui e cancelo a minha operação. Agora nós vamos falar da requisição do tipo avulsa. Quando eu vou utilizar uma requisição avulsa? Quando eu for requisitar equipamentos, esse assunto nós já vamos abordar, ou então quando eu quiser fazer uma requisição de um item apenas, um complemento, e eu não quero trazer todos os itens que constam na prescrição do paciente, por exemplo, certo? Então, vou selecionar o meu paciente, deixo no tipo avulsa e só relaciono o orçamento. Relacionar o orçamento sempre é necessário devido às regras de bloqueio que eu mencionei. As regras de bloqueio do convênio em questão, que o sistema então vai consistir o que pode ou não ser requisitado. Então, seleciono o meu orçamento e mais uma vez coloco a data de necessidade, um horário e posso colocar uma observação. Salvo. Na sequência, eu passo a aba Itens e vou então incluir manualmente os itens que eu desejo requisitar. Clico no botão Mais, abro a listagem de materiais e medicamentos, escolho um item e preencho a quantidade. Quando eu salvo, o sistema mais uma vez vai fazer aquela consistência que eu mencionei, ok? Então, não é pelo fato de eu fazer uma requisição avulsa que eu vou poder burlar os bloqueios implantados no convênio. Então, eu vou cancelar esta operação. O campo observação, ele pode ser utilizado também para preenchimento de algum texto, alguma indicação que eu queira passar para a farmácia, para a parte de separação, em referência a esse item específico. Nós podemos utilizar a requisição avulsa ainda para fazer uma requisição de kit, por exemplo. Então, eu tenho aqui na parte superior da tela um botão referente à inclusão de kits. Eu clico nesse botão. Aqui embaixo, abro a relação de kits, procuro o kit que eu quero incluir, informo a quantidade desse kit que eu preciso e clico no botão Adiciona. Eu posso incluir mais de um kit nessa mesma consulta. Então, eu clico novamente no botão, seleciono outro kit, digo a quantidade que eu preciso desse kit e novamente clico no botão Adiciona.
Então o sistema vai montando aqui diversos kits e quantidades requisitadas. Ao final, eu clico no botão Grava, confirmo a operação e o sistema então me desmembra aqui os itens que fazem parte de ambos os kits que eu solicitei. Já calcula a quantidade individual de cada um dos itens que compõem esse kit e aqui ele me indica que esse item faz parte de um kit. Se eu for para a primeira tela dessa requisição, o sistema ainda me lançou aqui embaixo uma observação sobre os kits que eu pedi e a quantidade de cada um deles. Então, essa informação ela tem por objetivo facilitar a dispensação pela farmácia. Então, quando a dispensação abrir essa tela, ou abrir a tela de separação, na qual essa observação também aparece, ela já vai saber por aqui que ela precisa dispensar um kit de punção venosa e 2 kits de aplicação de medicação, sem que ela tenha que interpretar através dos itens que eles compõem um kit de aplicação, 2 kits de aplicação de medicação e um kit de punção venosa. Agora nós vamos falar sobre a requisição de equipamentos. A requisição de equipamentos nunca deve ser feita junto com a requisição de materiais e medicamentos. E também deve ser do tipo avulsa. Então, quando eu for fazer uma requisição, ou eu vou destinar essa requisição a materiais e medicamentos, ou então a equipamentos, certo? Então, vamos fazer uma requisição nova para a inclusão de equipamentos. Repetiremos o processo mostrado para as requisições anteriores. Avulsa, como indicada. Mais uma vez eu devo relacionar o orçamento em questão. Coloco então a data de necessidade, horário e alguma observação. Salvo essa requisição e vou direto então para a aba Equipamentos para fazer o lançamento dos equipamentos desejados. Clico no botão de inclusão, vou até o combo de equipamento e procuro aquele equipamento que eu quero solicitar. Dou 2 cliques e coloco a quantidade solicitada. Okay? Posso mais uma vez utilizar o campo observação caso eu deseje. Aqui no campo cobrável, caso esse equipamento não seja um equipamento que vai ser cobrado do convênio, eu coloco não. Se não, eu deixo aqui como sim. Ok? E vou salvar. O sistema então vai fazer mais uma vez a consistência do que está autorizado para esse paciente dentro daquele orçamento informado, obedecendo às regras de bloqueio que podem estar implantadas para esse convênio. Então, caso ele não encontre esse equipamento no orçamento em questão, eu não vou poder incluí-lo. Então, se eu preciso requisitar esse equipamento para esse paciente, eu devo entrar em contato com o departamento de orçamentos e pedir para que esse equipamento seja incluído no orçamento ou então que seja feito um aditivo para esse equipamento em questão, ok? Vou então cancelar a operação. Agora nós vamos falar um pouco sobre pesquisa das requisições e relatórios. Então, para que eu pesquise uma requisição, eu posso pesquisar por período, por número de requisição
ou então por paciente. No nosso caso, eu vou pesquisar por paciente. O sistema me traz, então, todas as requisições feitas para esse paciente e vai me mostrando o status de cada uma delas. Quando uma requisição é iniciada pela farmácia, ou seja, quando a separação é iniciada, essa requisição passa ao status de separando. Nesse caso, eu não posso mais alterar essa requisição. Então, eu só consigo fazer uma requisição, uma alteração na requisição, quando ela ainda está em status de requisitado. Ao momento que ela passa separando, eu não consigo mais fazer nenhum tipo de alteração na requisição. Quando essa separação é finalizada pela farmácia, ela passa ao status de separado, ok? Bom, falando um pouco agora sobre relatório, assim que eu acabei de fazer uma requisição, portanto, ela ainda está no status de requisitado, eu posso imprimir um relatório, que seria esse primeiro relatório de materiais, medicamentos. O sistema já me traz o número aqui da requisição selecionada, então eu imprimo. Esse relatório já me indica quais lotes devem ser separados, considerando o prazo de validade menor de cada um deles. Então, se a minha quantidade necessária aqui é 14, o sistema já compõe uma combinação de lotes, ou seja, ele já vai indicando quantidades e lotes até completar a quantidade total que eu preciso separar, sempre indicando os lotes que vão vencer primeiro. Bem, vocês vão perceber aqui na tela de requisição que existe uma aba de procedimentos. Por padrão, não vai haver a necessidade de fazer requisição de procedimentos. Essa funcionalidade é utilizada em alguns casos específicos, mas esses casos não serão abordados nesse vídeo. Tenham em mente apenas que a requisição é necessária só para materiais, medicamentos e equipamentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os status. Quando fazemos uma requisição, ela tem o status inicial de requisitado. No momento em que o dispensário inicia a separação, ela passa ao status de separando. Quando uma requisição está no status de separando, eu já não consigo fazer mais nenhum tipo de alteração nessa requisição, ok? Então, se eu tenho a requisição no status de requisitado, eu ainda posso fazer alterações, seja em itens, seja em quantidades. No momento que ela passa a separando, eu já não posso mais fazer nenhum tipo de alteração. Quando ela está separada, significa que a farmácia já finalizou essa separação, certo? Conferido e entregue vem do processo de conferência que deve ser executado também pela farmácia, nós vamos abordar em outro vídeo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para que vocês conheçam um pouco mais sobre o processo de requisição. Qualquer dúvida adicional que vocês tenham, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte. Obrigada pela atenção e até a próxima.